Ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Olá, bom dia. Sexta-feira, 9 de agosto, está no ar o ESB Notícias, primeira edição, e nos fatos históricos de hoje, em 9 de agosto de 1997, morre o sociólogo Herbert de Souza. Betinho, como era popularmente conhecido, nasceu em 1935 na cidade mineira de Bocaiúva. Como seus irmãos Henri e também Chico Mário, ele herdou a hemofilia e acabou contraindo aí o HIV através de uma transfusão de sangue. Ele criou a Ação e Cidadania contra a Fome e Miséria, liderando uma campanha nacional. Agora nós vamos conferir o que é destaque na edição de hoje do ESB Notícias. Polêmica, dúvidas e os impactos da reforma da Previdência na vida do trabalhador. Você vai conhecer a técnica da sinoterapia no auxílio do desenvolvimento dos alunos da APAE. E confira ainda a agenda cultural deste fim de semana para a Vitória da Conquista. Estas e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. A reforma da Previdência ainda gera muitas dúvidas entre a classe trabalhadora. Para a maioria dos sindicalistas, ela apresenta um retrocesso. Confira mais detalhes na reportagem. A reforma da Previdência, aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, terá impactos na vida de milhões de brasileiros. Para sindicalistas, a reforma é um retrocesso e o mais duro ataque à aposentadoria. Eu avalio esse resultado de uma forma muito negativa, é mais um ataque violento à classe trabalhadora, como foi a reforma trabalhista. Não vai resolver o problema da crise brasileira. Esse dinheiro que o governo diz que vai economizar não será utilizado para gerar mais empregos, mas sim para retirar direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras na Constituição. Quem perde com isso é o trabalhador, no geral, a população, o povo que está perdendo o que foi instituído com a Constituição de 88, uma mínima proteção social, né, que a gente esperava que a gente ampliasse essa proteção e que, com esse novo governo, a gente só tem perdido essa proteção social. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, tanto para iniciativa privada quanto para servidores. Na nova regra do regime geral, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, com 10 de serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria. Além de aumentar o tempo para se aposentar, a reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Esse especialista na área do direito previdenciário fala dos impactos da reforma. Hoje, para você se aposentar, vai ter uma dificuldade maior com relação à quantidade de contribuição. Se a pessoa não começar a se preparar logo, contribuindo e sendo filiada ao INSS, pode ser que tenha dificuldade quando chegar o momento de se aposentar. Para esse economista, a reforma tem foco financeiro e que existem dúvidas sobre o problema da Previdência. De fato, vai gerar distorções, vai gerar problemas, e sobretudo para os trabalhadores mais pobres. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. Agora o texto segue para o Senado Federal. Se caso for aprovado sem alterações, vai para a sanção presidencial. Se houver alterações, volta para a discussão na Câmara dos Deputados. Com esse resultado, o que nós vamos fazer agora é continuar a mobilização, continuar informando a população, sensibilizando a população de qual é o verdadeiro interesse dessa reforma da Previdência, e já marcamos uma grande atividade de mobilização no país todo, né? Já temos aí uma grande atividade de mobilização no país todo, no dia 13 de agosto, com uma greve nacional contra a reforma, né? Todas as capitais, todas as cidades, e também aos ataques à educação pública.
Olha, nesta sexta-feira, o programa de extensão Ludoteca realiza em Itapetinga uma tarde com atividades lúdicas e educativas voltadas para o público infantil no Parque Poliesportivo da Lagoa, das 3 às 5 da tarde. A atividade celebra o Dia do Estudante com momentos de ludicidade e alegria. O evento é aberto a toda a comunidade. Criada em 2003, a Ludoteca está localizada no módulo administrativo da UESB, na Praça Primavera, e recebe crianças de Itapetinga e região entre 5 e 12 anos. O programa auxilia na promoção do desenvolvimento da pesquisa, extensão e ensino de alunos do curso de Pedagogia. Você sabe o que é sinoterapia? Entenda por que esse projeto pioneiro tem sido importante no auxílio do desenvolvimento dos alunos da APAI em Vitória da Conquista. Quem vê todo esse contato com o animal nem imagina o que isso significa. Ele esbanja fofura, beleza e chegou para trazer mais que alegria para as crianças e adolescentes da APAI de Vitória da Conquista. Panela é integrante do projeto de sinoterapia, pioneiro na cidade, implantado pela CIP Sudoeste. O Major Mascarenhas deu início a esse projeto, juntamente comigo e com a parte da coordenação da APAI, especificando com Josi, que sentamos, analisamos a possibilidade e vem dando certo. Os apaianos com idades entre 5 e 14 anos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar. E o cão, na sinoterapia, é utilizado em uma abordagem terapêutica para a estimulação das funções motoras, socialização e autoestima. As atividades elas vão sendo desenvolvidas para que esses estímulos sejam aumentados e, consequentemente, aumentando esses estímulos, a gente tem grandes conquistas com os alunos aqui da APAI. O projeto ainda é recente. Uma vez por semana, crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla e dificuldades de socialização recebem a visita de Panela. E os frutos já estão sendo colhidos. Então, assim, a gente percebe que é estabelecido, além desse vínculo entre o animal e a criança, a fobia ela começa a ser deixada e, além disso, há um estímulo na conquista da independência da criança, porque ela começa a ser a guia do cachorro, ela começa a pegar o animal para sair e tudo mais. Então, são conquistas iniciais que a gente começa a perceber, além do próprio convívio com o próprio policial também, que a gente acha super importante. Panela é da raça labrador e tem 2 anos e 7 meses. Para ser o cão integrante do projeto e ter esse contato com as crianças e adolescentes, o animal precisou passar por um treinamento específico. O treinamento é uma socialização com o ser humano, Então, o cão está sempre na fase dele de adaptação. E a gente teve esse cuidado, em levar ele para lugares onde tem multidões, por isso adaptando. Foi um trabalho um pouco assim, a longo prazo. Para a presidente da APAI, a sinoterapia chegou como um presente. Na verdade, foi um presente de Deus, para as nossas vidas, para a família apaiana. Então, eu estou muito feliz com esse atendimento, Deus nos presenteou. E todos os apaianos aqui, a família apaiana está feliz mesmo com o capitão Guimarães, por esse incentivo, por esse atendimento tão precioso para nós. E o Juan, de 12 anos, fez até amizade com Panela. Panela, sim, que ele é bom. É legal? É legal ele. E pequenos produtores rurais participaram de um curso promovido pelo Senar. Veja mais detalhes na reportagem. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, ofereceu o curso Manejo de Bovinos. A ação foi destinada a produtores rurais pré-cadastrados no programa ProSenar Leite. Na verdade, a filosofia é do aprender a fazer fazendo. O instrutor executa a atividade, demonstra, explica e todos os alunos repetem isso aí para, ao final do curso, do evento, eles estarem com segurança e com habilidade mais afinada para as tarefas diárias dentro do curral. O curso foi dividido em 2 partes. Na parte teórica foi ensinado aos produtores rurais técnicas de segurança no trabalho, vacinação e aplicação de medicamentos. Na parte prática foi ensinado técnicas para contenção e marcação de animais e manejo de bezerros recém-nascidos. Quando a gente ensina uma técnica de contenção, saindo do procedimento da metodologia retrógrada e faz um procedimento de contenção pensando no bem-estar animal,
O produtor rural só tem a ganhar, os animais dele na sua propriedade só tem a ganhar. Ele termina um procedimento de vacinação, de marcação a fogo, se for o caso, e os animais saem intactos, ilesos. Então não houve nenhum dano aos animais ou ao próprio operador daquela atividade. Você, como produtor rural, não tem como exigir do seu funcionário se você não sabe fazer. Então, a gente se capacita, né, que é o objetivo dos cursos, a gente se capacita para depois repassar para nossos funcionários. Eu vejo como uma iniciativa muito proveitosa que todo produtor rural precisa ter na sua atividade, o profissionalismo, treinamento, levar até seus colaboradores todas as técnicas de manejo dos animais e para poder ter sucesso na profissão. Agora o tempo. A previsão é de muitas chuvas nesta sexta-feira em Vitória da Conquista. A cidade registra temperatura mínima de 15 e máxima de 22 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Chuvas isoladas em Anagé nesta sexta-feira. A cidade registra temperatura mínima de 18 e máxima de 25 graus. Pode chover a qualquer hora em Brumado. As nuvens aumentam no decorrer do dia. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Céu parcialmente nublado até 17 e 28 graus. Já em Planalto pode chover a qualquer hora. Agora à tarde o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 22 graus. E depois do intervalo, às vésperas do Dia dos Pais, conheça a história emocionante de quem criou 2 meninos sozinho depois da morte da esposa. Quando a esposa morreu, as crianças ainda eram muito pequenas e perdeu a esposa pelo câncer. Você vai conhecer a história do Sr. Estonis. Agora são 12 horas e 2 minutos, voltamos já. Se livre, és gigante. Fligê 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fligê Cine, Fligêzinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fligê.com.br. Fligê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. Olha, no próximo domingo é o Dia dos Pais e você vai conhecer a história do Sr. Ostenes. Ele perdeu a esposa para o câncer quando seus filhos ainda eram muito pequenos. Mas desenvolveu uma estratégia muito especial para manter viva a memória da mãe. Ostenes é pai de 2 filhos. Há 9 anos, ele cria eles sozinho. Durante a gestação do pequeno Inácio, sua esposa descobriu um câncer no pulmão. Após o nascimento do menino, ela faleceu. Desde então, ele se tornou pai e mãe dos meninos. Diante de uma necessidade, se estabeleceu mais uma responsabilidade. Foi realmente uma transformação de vida. Período de muita renúncia, de entender toda a situação que estava ocorrendo, justamente porque cabia a minha responsabilidade de, além de cuidar do mais velho que já vinha com todo o cuidado da mãe, e cuidar também de um prematuro, de um bebê que passou por uma história. A responsabilidade, ela me fez renunciar e assumir, né, de certa forma, um amor incondicional. Porque quando a gente dá conta de que nós somos os responsáveis, né? Por exemplo, a figura do pai em si, mas de maneira diferente porque a mãe já estava se ausentando. A gente vê que isso nos alimenta, dando forças para superar a ausência, a morte e cuidar de uma vida recém-nascida e de uma criança de 7 anos. Antes eu era um pai, que também o pai, a figura do pai, junto com a mãe. E depois assumi a dupla responsabilidade de cuidar, educar e ter muita paciência, né? Então tudo isso foi me dada a responsabilidade. Tudo que
que foi feito não foi em vão, né? Domingo é Dia dos Pais. A história de seu Óstenes e seus filhos nos faz pensar da compreensão e amor incondicional que envolve essa família. É uma vocação que você assume e se dedica ao cuidado, né? Porque se a gente não deixar, não renunciar a muitas coisas e conviver com eles, a alegria, os momentos, partilhar, eu acho que ser pai é estar presente, muito presente na vida dos filhos, muito presente, dando sustentação, criando eles numa independência e, por fim, é uma coisa muito natural e rica que engrandece qualquer pai, qualquer homem que assume a condição de ter filhos. Para mim, ele é um grande exemplo a se seguir. Porque desde pequeno ele tinha a questão de estar com minha mãe e cuidar de mim. E mesmo após esse fato acontecido, que a gente vê uma realidade hoje no Brasil que a maioria dos pais não assume os filhos quando isso acontece, ele assumir e cuidar da gente, isso para mim tem um valor imenso. Para mim ele representa como se fossem os dois, pai e mãe. Ele sempre me ajuda nas tarefas de casa, nas coisas que eu fico com dificuldade de fazer. No álbum, as fotografias marcam as lembranças. No coração, um amor que não tem limites. Realmente é uma história muito inspiradora aí do seu Óstenes e dos seus dois filhos, né? A gente fica imaginando a dificuldade dele como pai, como esposo. Eu percebi ali que ele estava perdendo a esposa, como ele disse mesmo na sonora, e ter que lidar com isso e ainda ser pai e mãe, não só naquele momento, mas o restante da vida, e ainda com essa bonita missão de manter viva a memória da mãe para os filhos. Mas a gente segue aqui com o ESB Notícias, primeira edição. Agora a gente vai chamar a repórter Joana Rocha, que vai trazer todos os detalhes para a gente sobre a agenda cultural deste fim de semana em Vitória da Conquista. Boa tarde, Joana. Tudo bem, Cris? Estou chegando com mais uma agenda cultural, sempre aqui juntinho com vocês que acompanham a primeira edição do ESB Notícias. De hoje até domingo acontece o segundo final de semana da Confraria dos Pais no Boulevard Shopping em parceria com a cervejaria Brutus Beer. Vai ter música, cerveja, oficina de massa e muito mais. Hoje, a partir das 4 horas da tarde e no sábado e domingo, às 5 horas. Os shows começam sempre a partir das 7 horas da noite. Nessa sexta, com Tom Lemos. No sábado, Narjara Paiva. E no domingão do Dia dos Pais, o som fica por conta da banda 4 Beats. Vai rolar muito evento bacana neste sabadão, 10 de agosto. As bandas Monkey Love, 4 Beats e Menino de Lata se apresentam das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite na Concha Acústica do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. A festa gratuita é o esquenta para o evento Motor Rock 2019. Os músicos Louro Voodoo e Cravinho Dengoso comandam o som da Valhalla Sunset, novo espaço cultural de Vitória da Conquista, no sábado, na Rua Lisboa, número 208, no centro. Os ingressos custam apenas R$ 5,00. E como os meninos falam, fortaleça e apoie o artista e a cena local. E você pensa que acabou? Também tem espetáculo teatral no sábado, 10 de agosto. O projeto ADV Cultural, em parceria com a OAB Conquista, apresenta Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, uma biografia dramatizada sobre a história do primeiro advogado negro, o baiano e abolicionista que libertou mais de 500 escravos de um cativeiro ilegal. O espetáculo será às 8h30 da noite no Mediterrâneo Eventos. Doe 2 quilos de alimentos não perecíveis e garanta o seu ingresso. Posto de troca, sede da OAB Conquista, na rua Rotary Club, número 103, no centro. Mais informações, você pode acessar o site que está aqui na sua tela, oabconquista.com.br ou pelo telefone 77 3424 2158. No dia 14 de agosto, quarta-feira, às 9 horas da noite, acontece no Bar Canto do Sabiá o tributo a Bob Marley. Ingressos antecipados, R$ 15,00 individual e R$ 20,00 casadinha.
agora sim acabou, por hoje, porque semana que vem estou de volta. Mande seu evento para divulgarmos aqui no UESB Notícias. Nosso e-mail é jornalismotv@uesb.edu.br ou pelo WhatsApp 77 3424 8763. Obrigada, Cris. Bom final de semana a todos. Agora a gente dá uma pausa no Momento Cultural aqui do UESB Notícias. Nós vamos agora com a repórter Samara Dias, que tem informações a respeito de um encontro especial que vai acontecer nesse sábado para a classe trabalhadora. Vamos conferir. Vitória da Conquista sediará um encontro de trabalhadores e trabalhadoras do sudoeste da Bahia, organizado pela CSP com Lutas, em parceria com a ADUSB. Quem vai trazer todos os detalhes sobre esse encontro é o vice-presidente da ADUSB, o Alexandre Galvão, que já está aqui ao meu lado. Olá, Alexandre. Vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores sobre esse evento, uma primeira edição, a importância dessa discussão. Olá, esse evento é importante porque o objetivo da ADUSB, junto com a CSP com Lutas, é fazer um grande encontro na cidade de Vitória da Conquista, mas reunindo também fóruns e sindicatos da região do Sudoeste da Bahia, em particular de Tapetinga e Jequié. Então, nós vamos aqui, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, componentes de movimentos sociais, população em geral, discutir a conjuntura atual, os desafios da classe trabalhadora frente aos ataques do capital, dos governos municipais, dos governos estaduais, do governo municipal, do governo federal, a política de retirada de direitos, a questão da reforma da Previdência, fazer um grande debate e, com esse debate, tentar organizar melhor todos os trabalhadores e trabalhadoras da juventude para os grandes atos e, principalmente, para o dia 13 de agosto, que nós estamos organizando aí, com vários setores da classe, uma grande paralisação, uma greve nacional contra a reforma da Previdência e os cortes da educação, em particular o projeto Futuris. Então, eu acho que esse encontro cumpre um papel importante e a ADUSB, que é um sindicato classista, um sindicato que participa dessas atividades, constrói essas atividades em vários fóruns, não é? Aqui na região do Sudoeste da Bahia, cumpre um papel importante junto com a nossa central sindical, mas também teremos a presença de outras centrais sindicais, outros movimentos sociais também compondo as atividades. Teremos na programação uma atividade que é uma mesa para discutir o sistema da dívida, né, com a auditoria da dívida, e depois uma mesa para discutir conjuntura. O encontro será no sábado, no dia 10, a partir das 14 horas, com essa programação, uma primeira mesa discutindo a dívida, uma segunda mesa discutindo a conjuntura, deve ir até por volta de 8 horas da noite, e vai ser realizado na ADUSB, aqui na sede da ADUSB, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Alexandre, o evento é aberto para toda a comunidade acadêmica, mas também para todos os trabalhadores e trabalhadoras da região. Exatamente. Um evento gratuito, a população pode vir, vai conhecer aí, vai ter acesso a um debate muito qualificado, não é? A comunidade acadêmica, os professores, os alunos, os técnicos, não é? Os sindicatos estão todos sendo convidados, mas a população em geral está super convidada para participar desse momento importante de discussão da classe trabalhadora. Alexandre, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. Olha, daqui a pouco a gente tem uma entrevista exclusiva com o escritor José William Vieira. Agora são 12 horas e 14 minutos, voltamos já. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia.
Ele é natural de Juazeiro, passou a infância e adolescência em Caetité e há mais de 25 anos veio para a Vitória da Conquista e já escreveu 2 livros. Inclusive, esse aqui, Lá se faz, aqui se paga, de forma independente. A gente vai conhecer um pouco mais da história do seu José William Vieira. Ele que é bancário aposentado, é também fotógrafo, escritor e vai contar um pouco mais da sua história para a gente com a literatura. Seu José William, muito obrigada por aceitar o nosso convite do ESB Notícias. Eu que agradeço, e muito. Como primeira pergunta, o senhor é fotógrafo também, não é isso? Sou fotógrafo, sou bancário e sempre fui fotógrafo. Bancário e sempre foi fotógrafo? Sempre fui fotógrafo. E quando foi que nasceu essa paixão pela escrita? Eu escrevo desde cedo. Eu sempre escrevi. Por onde eu andava, eu escrevia. Eu escrevia, fazia jornal no banco, fazia jornal nos clubes da ABB, que pertence ao Banco do Brasil. Eu já escrevi para o sindicato. Tinha um jornal aqui, não sei se o povo se lembra, de Paulão Sudoeste, Paulão Gordo. E na época eu ganhei um prêmio como cronista. Eu era cronista. Aí saí da crônica, por ser mais estreito, e tentei partir para um livro, abordar vários temas, né? Ok. E o primeiro livro do senhor foi Crônicas? Foi Crônicas. Sim. Crônicas desse período todinho, que eu escrevia para o sindicato, para Paulão, um amigo falou, Zé William, vamos fazer seu livro de crônica. Ele mesmo elaborou tudo, aí fizemos o livro com o apoio do sindicato. E esse livro agora, Lá se faz, aqui se paga, como é que a gente define o gênero? É difícil. Vai depender do leitor. Né? Claro que eu vou dizer que é uma obra literária. Sim. Certo? Mas pode ser classificado como ficção. Toda a abordagem que eu faço tem um pouco de humor. A pessoa pode levar para o lado do humor. Eu acho que é subjetivo isso aí. Vai depender. Outra, esse livro não tem muito o autor, tem pouquíssima narrativa. É um diálogo. Aí, quem tiver, quem for ler, é que vai fazer a interpretação e dizer do que se trata. Ou seja, é um desafio do autor ao leitor para descobrir o que se trata esse livro. A classificação do livro. Sim. Vai depender do leitor. Porque se eu falar que é uma obra, tal, né, eu falo, esse cara tá querendo tirar uma de bacana. Não, leia o livro e tira a sua própria conclusão. Afinal, só para concluir, afinal, trata-se de um cidadão aqui, da cidade. Acho que não o senhor se inspirou num personagem aqui de Vitória da Conquista da região? Não. Eu me inspirei na vida. Isso aí é minha experiência de vida. O que eu entendi da vida. O que eu entendi, por exemplo, a minha compreensão da física, a minha compreensão do comportamento da mente humana, a minha compreensão de filosofia. E peguei, por ser também de origem humilde e ter essa coisa de escrever, eu tentei simplificar essa minha compreensão sobre todos esses aspectos. Perfeito, seu José William. E uma coisa que eu queria saber do senhor, o seguinte, a gente observa que o livro ele não tem uma editora, foi feito de forma independente. Como é que avalia esse desafio de escrever, de publicar, não apenas de construir a obra, mas de correr atrás também para a publicação? Moço, eu já entendo isso aí. No mundo de hoje, nada funciona sem dinheiro. A sociedade gira com lucro. Você não teve dinheiro, você não tem acesso a nada. Aí o que é que eu fiz? Na gráfica o cara falou, seu José William, com todo cuidado, por você ver um velho, todo mundo que vê um velho tem aquele cuidado com o velho e tal. Eu falei, antes eu não falei nada. Depois que eu fechei o negócio com ele, o preço ele falou, você poderia ir para uma gráfica editora, que ele falou que tem um desconto, alguma coisa, que eu poderia recorrer à prefeitura, secretaria. Eu falei, moço, o difícil não é o dinheiro. O difícil é você acreditar no livro. Eu acreditei, está definido e vou fazer o livro. O preço, depois de fechado o preço, que eu não podia falar. Pronto, o preço para mim aí, o que for, eu teria que pagar. Mas ficou nisso aí, eu pago isso aí. E quem está agora acompanhando o ESB Notícias, queria adquirir a obra do senhor, como é que faz? Esse livro eu deixei lá, na Academia Boa Forma, do professor Ramon, que é anexo à ABB, na Rosa Cruz. E também a gentileza lá de Fabão lá da Academia Life, que é na rua, eu até anotei aqui, aquela rua Jonas Ortélio, que é perto daquele ginásio ali do Alto Marum.
Seu José William, muito obrigada por sua participação no ESB Notícias. Mas antes da gente encerrar a entrevista, já está pensando em uma nova obra, um novo livro? Olha, a ideia vem, mas eu não posso trabalhar com isso porque a minha preocupação agora é desovar. Sim. É vender isto, certo? Eu estou tendo dificuldade. Porque não é vender. A minha preocupação é isso aqui. Esse trabalho que eu fiz aqui é uma divulgação. Quer dizer, o livro, a partir de agora, o pessoal vai saber que ele existe. Porque o livro existia, mas lá em casa. E, como a senhora está encerrando, eu poderia falar o último texto aqui para encerramento. Vamos lá. Para encerrar, encerrando e falando sobre o conteúdo do livro, eu vou dizer o seguinte, um pensamento do Jiddu Krishnamurti. Todo o conteúdo, que mais ou menos isso. Ele fala o seguinte, não é sinal, por sinal falei no rádio também, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Realmente é um pensamento muito forte. Mais uma vez, seu José William, muito obrigada. Eu que Parabéns agradeço. pela iniciativa. E a gente deseja sucesso e o espaço sempre aberto aqui no ESB Notícias. Eu que agradeço, de coração. Olha, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Para você, um bom fim de semana. E a gente volta na segunda-feira, a partir das 11h45, aqui na TV UESB, canal 4.1. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. TV UESB, educação para uma vida plena. Tudo certo.